Muito bem, seguimos com mais informações para você. Nas edições anteriores, eu não me recordo qual foi o dia, mas nós mostramos aqui ataque de uma onça a um caseiro, né? Mostramos a situação. Os vídeos, inclusive, estão rodando nas redes sociais. E antes de chamar a matéria, eu quero já dar boas-vindas aqui à nossa querida repórter que passa a somar com o nosso time, a Laís Magalhães. E a Laís, ela já chegou atualizando a gente com informações sobre este caso. Ela recebeu aqui nos estúdios da TV Real a bióloga doutora Juliana para nos trazer explicações sobre esse ataque de uma onça a um caseiro em uma propriedade rural. Afinal, foi um acaso? Foi um extra? Ou é comum a onça atacar pessoas? Vamos acompanhar as informações. Põe na tela. Um caseiro que trabalhava há 10 anos em uma fazenda na cidade de Aquidauana, localizado no estado do Mato Grosso do Sul, não resistiu e morreu após ser atacado por uma onça. O caso trágico reacende o alerta sobre os riscos de convivência com animais silvestres em regiões de mata. Nesse caso aí que a gente observou foi uma fatalidade, infelizmente, porque esse não é um comportamento comum que a gente observa na natureza. As onças, elas são animais predadores de topo, assim como o tubarão, né, até como o próprio homem, e a carne humana não é alimentação de onças, de nenhum outro animal na natureza. Então, nesse caso, realmente foi uma fatalidade, porque a gente não consegue observar esse comportamento. Só para você ter uma noção, a gente tem, então, registrados as maiores mortes por animais na natureza, de homens por animais, são por mosquitos, os mosquitos que transmitem doenças. Depois dos mosquitos, nós temos os escorpiões e as abelhas, que são os animais que mais matam humanos no mundo. Só depois que vão vir os cachorros, as cobras, e as onças nem entram nessas estatísticas. E muito mais, né, acaba não entrando pela questão de comer, devorar um ser humano. Talvez por ataque, né, uma onça entrar em embate com um humano, um tubarão e tal, mas de alimentação não existe. Então, esse fato é raríssimo, raríssimo na natureza. Existem várias hipóteses que eles estão levantando, estudando agora nesse momento, mas um problema que nós temos é que nós, seres humanos, dividimos o espaço da natureza com esses animais, porque nós todos fazemos parte do planeta. E acontece que cada vez mais o homem tem tido proximidade com esses animais silvestres. E existe também a suspeita de que possa existir nessa região a presença de ceva. As pessoas fazem ceva para atrair esses animais, eles acabam ficando cada vez mais próximos dos seres humanos. Isso não é algo bom. Nós não deveríamos manter contato com esses animais que vivem dentro da floresta, da natureza, né? E aí essa proximidade faz com que o animal tenha mais contato com o ser humano, se achegue cada vez mais perto dos ambientes de propriedades e acabam, infelizmente, atacando. A gente não sabe também informar se essa onça estava em período de reprodução ou de acasalamento, ou se ela já tinha ali realmente avistado aquela área já tinha passado por ali algum tempo anterior, para saber se ela já estava sondando, né? Ou que talvez ela estivesse realmente passando fome, mas essa é uma das hipóteses mais, assim, remota. Mesmo assim, a gente vê, né, nas imagens lá e tal, que ela guardou mesmo a presa, né? Ela tratou o homem como se ela fosse uma predadora e, no caso, o ser humano fosse presa. Professor, existem épocas do ano em que a presença de onças é mais frequente? Então, a gente pode perceber que essa presença ela vai se dar, né, nesses momentos em que nós temos vários fatores hoje que interferem no ambiente natural delas. A própria agricultura, o próprio espaço agricultável acaba mudando mesmo o ciclo do ambiente desses animais. Mas elas vão acabar se aproximando quando elas estiverem próximo desses períodos de precisar de comida, né, de caça, e elas acabam adentrando as áreas que são áreas aí em que os humanos estão mais presentes, que seria o habitat natural delas, mas como tem hoje a presença humana, elas acabam entrando, passando no meio de colheitas, como a gente tem muito aqui no Mato Grosso, né, nas regiões mais ali do norte do Mato Grosso, e elas acabam entrando em contato com os humanos. Agora, falando aí sobre a prevenção, né, e a segurança quanto aos ataques de onças, quais são as principais orientações para que os encontros com onças em áreas rurais não sejam encontros fatálicos, né, que aconteçam casos como esse? Isso, então nós temos uma cartilha desenvolvida pelos médicos do programa Felinos Pantaneiro, que é mantido pelo Instituto Pantaneiro, que é dessa região, inclusive, onde aconteceu o acidente, e temos também algumas indicações do Instituto Chico Mendes, que é para a conservação da biodiversidade, para como a gente deve agir para tentar evitar um acidente, caso a gente acabe encontrando, se deparando no meio de uma região rural com uma onça. Então, algumas recomendações que a gente tem, que são muito, assim, já indicadas, né, a gente sempre tem que lembrar, isso tem que ter em mente que a onça, ela nunca vai tratar o ser humano com vontade de atacar. Na verdade, a onça ela tem medo da gente. Então, se a gente souber se comportar, ela vai ser afugentada. Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer, é tentar afugentar ela. Mas como? Então, se a gente se deparar com uma onça, né, com base em estudos de campo, que a gente já tem, estudos comportamentais desses animais, a gente pode ficar parado na posição em que a gente está. Se você fizer contato visual com uma onça, é importante que você pare no local onde você está e espere que o animal
se desloque, né? Se for um contato assim a longa distância, você espera o animal se deslocar e mesmo o animal saindo da tua rota, entrando no meio do mato, ainda é importante que você observe por um tempo antes de se locomover e continuar essa rota, ou se possível voltar por essa rota, voltar para trás, né? Não pegar essa rota onde o animal estava. Se você estiver andando com crianças, é importante que se você aviste uma onça, você pegue essa criança no colo, ou você coloque a criança atrás de você nas suas costas, sempre virado de frente para esse animal, porque ele não pode entender que você está com medo dele, porque senão ele vai entender que você é uma presa. As presas geralmente fogem, viram para trás e fogem. Então, é essa atitude que a gente não pode ter quando observar uma onça. E nem também fazer movimentos bruscos, tentar gritar ou tentar falar de uma forma agressiva, porque daí ela pode também se sentir ameaçada. Então, tudo que a pessoa puder fazer na frente desse animal, para ela demonstrar que ela é grande, que ela é maior que o animal, abrir os braços, o casaco, né? Tudo isso pode fazer com que o animal se afaste naturalmente, sem atacar, sem fazer nada para esse ser humano. Interessante, né? Porque o primeiro comportamento do ser humano é correr, né? Então é importante você fixar o olhar e estar ali presente. Agora, falando sobre a segurança do espaço, existe algum tipo de equipamento ou estrutura que ajuda a manter as onças afastadas de fazendas ou áreas rurais, que geralmente seriam o habitat da onça? É difícil a gente prever, né, esses animais, tanto onça quanto cobra, que aparecem nas regiões rurais. O que a gente pode se atentar é com relação aos sinais que a gente tem em volta do local onde a gente está habitando ou a gente está trabalhando. Porque, geralmente, as onças, elas acabam deixando pegadas, deixando rastros, deixando fezes. Então, isso é muito importante a gente observar. Se eu tenho esses rastros e se esses rastros, eles parecem ser recentes ou mais antigos. Porque essa observação faz com que a gente possa também acionar ou os bombeiros ou a polícia militar para poder estar averiguando aquele local e podendo fazer também a proteção daquele local. Juliana, é importante ressaltar a importância de, ao encontrar uma onça ou ser atacado ali numa área rural, comunicar os órgãos protetores e responsáveis por esse animal, né? Isso, é sempre importante lembrar, mesmo que você não seja atacado, que você apenas aviste uma onça, é importante comunicar a polícia, é importante comunicar os bombeiros da região. É sempre bom lembrar que, como a gente já ressaltou aqui no início, né, da entrevista, que nós não somos alimento para nenhum animal, então é claro que a gente vai procurar se proteger, procurar se defender, mas as onças, elas, na verdade, nesse caso, elas vão ter medo da gente, por isso que esse comportamento foi um comportamento assim, muito fora do que a gente espera, e lembrar que a gente divide o ambiente da natureza com todos os seres vivos, plantas, animais, nós fazemos parte da natureza. Então, a onça é um animal extremamente importante para a cadeia alimentar e se ela está tendo algum comportamento estranho como esse no ambiente que causou essa fatalidade, é necessário a gente investigar e a gente fazer o que for possível para a conservação não só dos seres humanos, mas de toda a biodiversidade do nosso planeta. A morte do trabalhador deixa um alerta. Viver próximo à natureza exige cuidado, informação e prevenção. É um animal bonito, mas eu não desejo que ninguém trombe de frente com a onça.